Ministério Público Federal processa UNIR por irregularidades no sistema de cotas raciais. A Universidade Federal de Rondônia, UNIR, está sendo processada pelo Ministério Público Federal. O motivo é que a instituição não estabeleceu no edital do vestibular como serão verificados os requisitos das pessoas que disputam vagas reservadas para as cotas raciais. Bom, a gente percebeu que a autodeclaração, que foi criada originalmente nas declarações sobre direitos indígenas e sobre direitos de etnias, ela não estava surtindo o efeito esperado aqui no Brasil, né? Principalmente porque no Brasil a gente tem essa questão racial, da discriminação associada muito à aparência da pessoa, à questão fenotípica. Então a gente entendeu que é necessário estabelecer um critério de verificação da autodeclaração, que a gente chama, que é chamada de heteroidentificação, ou seja, que alguém de fora possa fazer esse reconhecimento. E a gente recomendou, e não foi acatado pela universidade, em seguida a gente entrou com uma ação civil pública, que seja feito por meio de uma banca. Segundo o Ministério Público, foram protocoladas diversas denúncias de estudantes informando que pessoas brancas estão ocupando as vagas destinadas a estudantes negros, pardos e indígenas. Essas pessoas, tanto indivíduos quanto próprios movimentos negro, indígena, procuraram o Ministério Público dizendo que para a política pública ser efetiva, é necessário que essas vagas fossem preenchidas efetivamente por pessoas que sofrem discriminação, que são as pessoas que têm as características fenotípicas negras, indígenas e pardas. Foi determinado ainda que a instituição priorize o contato presencial com a pessoa interessada na vaga destinada à cota racial. Essa banca deve ter uma composição multiétnica, ou seja, pessoas de todas as etnias, branca, negra, parda, indígena. Também uma diversidade de gênero, e essa heteroidentificação só pode ser conclusiva após um contraditório, ou seja, é possível que a pessoa apresente a defesa, e todos os membros da banca têm que ser contrários à autodeclaração, tem que dizer que a autodeclaração realmente não corresponde à verdade. Se um membro da banca disser que corresponde, que acredita que o fenótipo da pessoa é o que ela declarou, não há problema. Mas se todos fizerem essa infirmação da autodeclaração e houver respeito ao contraditório, pode haver a eliminação do candidato. A UNIR tem 72 horas de prazo para se pronunciar. Em junho deste ano, o MPF já havia recomendado que a UNIR verificasse a autenticidade das autodeclarações de candidatos, mas a universidade se recusou a acatar a recomendação. O argumento foi de que a miscigenação racial é uma característica da sociedade brasileira, fato que torna extremamente difícil a identificação de brancos, pretos, pardos e indígenas. A gente entende que há uma razão por trás da criação das cotas, que é justamente combater o preconceito e a discriminação, e para que pessoas do fenótipo da aparência negra, parda, indígena estejam dentro da universidade e se formem ocupando os espaços de poder. Se elas não estão, não está sendo alcançada a finalidade da norma. Se pessoas com aparência branca estão ocupando essas vagas, a gente não consegue alcançar o objetivo da norma. Se não está sendo alcançado o objetivo da norma, ela não está sendo cumprida. E se ela não está sendo cumprida e a UNIR se nega a efetivar o cumprimento, a gente busca a solução judicial. Que coisa feia, né? Tomara que isso não se confirme, é evidente. Eu tenho o direito ao contraditório. Mas se isso for verdade, do que está narrando aí o procurador, competente procurador, é constrangedor. Porque é dentro de uma universidade que nós temos que alimentar o cumprimento das leis. Dentro da universidade, que tem os cursos de direito, por exemplo, em que as pessoas ali são orientadas a fazer as coisas direito. Perfeito? E se existem leis, e as leis não são cumpridas justamente dentro de uma universidade, e uma universidade do governo federal, é muito mais feio ainda.
É muito mais feio ainda. E outra coisa, um dos argumentos que foram levantados ao procurador por parte de alguém da UNIR é de que o Brasil é um povo multimiscigenado, então é difícil identificar exatamente quem é branco, quem é negro, quem é que é pardo. Bom, para isso funcionar como argumento, Duda, essa mesma dificuldade que a UNIR se está tendo aqui realmente, essa mesma dificuldade, ela tem que estar sendo encontrada em todos os estados da federação. Porque foi falado aí que o Brasil, esse é o argumento, é um país multimiscigenado. Perfeito, concordo. Mas se lá no Rio Grande do Sul está cumprindo a lei, se em São Paulo cumpre a lei, se no Rio cumpre a lei, se na Bahia cumpre a lei, se em Pernambuco cumpre a lei, se em Brasília cumpre a lei, porque consegue identificar. Por que só em Rondônia não se consegue identificar? Ou pode até ter 2 ou 3, mas de 27 unidades, 2, 3, 4, 5 não consegue distinguir a origem racial das pessoas? Ou quem está olhando é cego, ou está com má vontade. Ah, mas eu sou contra as cotas raciais. Mas então não serve para estar numa banca. Não serve para estar à frente de uma universidade. Porque quem está à frente de uma banca para escolher e para observar a raça da pessoa, a origem da pessoa, ou para quem está à frente de uma universidade que tem que cumprir normas e leis e não segue, está no lugar errado. Não sei nem quem é que está à frente disso. Porque uma universidade não precisa ser necessariamente o reitor, tem lá os seus assessores, os sub-reitores e sei lá como é que funciona isso. Então, alguma coisa está errada. Mas nós somos contra as cotas. Então muda de país, porque a lei que vigora nesse país, queiramos ou não queiramos, concordemos ou não, é a do sistema de cotas. Às vezes ela é injusta? É. Mas é o que temos. E a lei foi feita para ser seguida. Vergonha. Tomara que isso não se confirme nada do que está sendo acusado aí. Tomara. Porque se confirmar, dentro de uma universidade pública federal, é muito feio.